A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para orar pelos enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso eu estou aqui. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra com você. Falar sobre atitudes que devem ser evitadas pelos pais. Os pais precisam aprender a amar os seus filhos com o amor de Deus, porque é a única garantia de que eles não desistirão. Falar sobre a indiferença. O amor tudo crê. A indiferença é aquela atitude de não se importar, de fazer de contas que o problema não é seu. Isso apenas vai colocar mais lenha na fogueira, pois muitas vezes tudo que o adolescente quer é chamar a atenção para si. A indiferença dos pais só vai gerar nele mais desejo de aprontar. Em qualquer fase da vida dos filhos, os pais devem saber expressar o seu amor por eles, na adolescência principalmente. A indiferença não é sinônimo de amor. Pelo contrário, sinônimo de quem não ama, pois aquele que ama, tudo crê. Crer é uma atitude do coração. Indiferença expressa apenas desprezo no coração. A Bíblia menciona a atitude de Davi como pai, de como ele agiu com indiferença em relação ao pecado de Amon, que violentou a sua irmã Tamar, e depois com Absalão, quando esse matou seu irmão. A indiferença não ajudou em nada, só piorou as crises familiares de Davi. E o pior, custou a vida de 2 filhos. Cuidado, normalmente o que está por trás da indiferença dos pais é um coração ofendido, magoado com seus filhos. Pais também precisam aprender a perdoar os filhos. Esse é o começo da conversão do coração dos pais aos filhos. Saia do conformismo. O amor tudo espera. Conformar é aceitar a circunstância, é achar que tudo é normal, que tudo faz parte da idade, tudo é aceitável. Se você permitir que o seu filho se desvie dos princípios da palavra, achando que ele voltará espontaneamente a praticá-los, você está enganado. Os filhos precisam ser protegidos de si mesmos, quando as suas ações podem prejudicá-los e afastá-los de Deus. O amor tudo espera. Pais que amam esperam por mudanças de comportamento, de atitude, esperam por arrependimento, esperam por uma conversão genuína dos seus filhos. Pais que amam são inconformados com as perdas dos filhos. Não se conforme com aquilo que é moderno. Diz a palavra de Deus em Romanos 12:2. Não se conforme com uma adolescência sem Deus. Não se conforme com o mundo. Não se conforme com nada que contradiga que a palavra de Deus diz sobre seus filhos. O fato de você não se conformar é que vai levá-lo a orar, a buscar em Deus a resposta, a sabedoria, o amor pelo seu filho. Quem é conformado não ora. Quem não espera nada. Somente pais inconformados veem a glória de Deus na vida dos filhos. O autoritarismo. O amor, ele não se ensoberbece. O autoritarismo é tentar alcançar o resultado pela força humana. Em Jeremias 17:5 diz: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Não confunda firmeza, que falamos anteriormente, com autoritarismo. O autoritarismo é quando você usa a força natural, do seu entendimento natural, não depende de Deus. O amor, ele não ensoberbece, ou seja, quem ama não age com soberba, sobrepondo aos outros. Deus resiste aos soberbos, porque eles agem na força do braço, no seu braço e na sua força, e não na força de Deus. Os pais devem ter muito cuidado. Muitos perdem o filho na adolescência, perdem a comunicação, perdem os filhos para o mundo, pois alguns se desviam do Senhor e perdem o amor, perdem o coração
e alguns até a vida. Nesse mesmo capítulo, em Jeremias 17:7, está escrito: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A maneira mais segura de você ganhar de volta o coração do seu filho é colocando a sua esperança no Senhor. Lembre-se, se o Senhor não vigiar a casa, em vão trabalha a sentinela. Salmo 127. Você é uma sentinela que depende de outra sentinela maior. O Senhor é aquele que não dorme, que é fiel em cumprir a sua palavra. Confie nele. Você não precisa abrir mão da sua autoridade, mas precisa saber fazer uso dela com sabedoria. Jesus conquistou toda a autoridade no céu e na terra quando ele foi para a cruz. Como você não será diferente. Quando alguém não reconhece a sua autoridade, vá para a cruz, porque lá sua autoridade é restaurada pelo Pai. Vença o desânimo. O amor tudo suporta. Um dos grandes problemas dos pais, mais os homens que as mulheres, é desanimar. Em alguns casos é compreensível, mas não é aceitável. O cansaço gera desânimo, mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, mas os que renovam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. A palavra renovar significa substituir. A maneira de Deus renovar a força do Pai é substituindo pela sua. Quando você estiver sentindo cansado, desanimado, como pai ou mãe, vai para os pés do Senhor. Ele vai substituir o seu desânimo pela força dele. O resultado será que você vai voar mais alto, subir como asas como águia. A desistência, o amor jamais acaba. O alvo do diabo é roubar os nossos filhos, é roubar a sua herança. Se você desistir deles, estará entregando nas mãos do diabo. Por isso não desista. Uma das parábolas mais lindas da Bíblia é a do filho pródigo, em Lucas 15. Aquele pai nunca desistiu do filho que aprontou. Pensou que o filho pródigo deveria ser um adolescente, embora a Bíblia não diga. A verdade é que ele saiu de casa, viajou pelo mundo para viver uma vida independente dos valores do seu pai. Mas os olhos do pai estavam todos os dias na estrada, até que um dia ele viu o filho voltando para casa. Interessante, porque o pai avistou primeiro, que mostra que o pai o esperava. O que Jesus quis ensinar com essa história, pastor? Que o amor jamais acaba. O amor humano pode acabar, mas o amor de Deus jamais. Os pais precisam aprender a amar os filhos com o amor de Deus, porque é a única garantia de que não desistirão deles. Aleluia! Nessa hora, eu quero orar pela restauração dos casamentos, pela restauração das famílias, do José Cotrim, da Guiomar, da Rainara, do Everson, do Celso e da Amanda, do Osmar e da Eliane, do Ricardo e da Érica, do Rubem Júnior, da Aline Nogueira, do Paulo e da Luciene, do Tiago e da Miriam. Eu oro pelo Altimo e pela Michele. Eu oro pelos casais que não têm filhos, o Ricardo, a Táfnis, o Juliano e a sua esposa, o Wesley e a sua esposa. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, ó Senhor, por essa palavra poderosa, por abrir os nossos olhos, por trazer revelação, para que essas atitudes sejam evitadas pelos pais. Dá a eles sabedoria, dá a eles entendimento, dá a eles, ó Deus, sabedoria na criação dos seus filhos, que eles possam, Deus, crer na palavra de Deus, que o amor possa superar todas as dificuldades. Em nome de Jesus, quero declarar restauração de casamento, restituição na vida dessas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, nos ajude a divulgar, nos ajude para que mais pessoas ouçam essa palavra. E Deus vai multiplicar salvação nesse mundo, em nome de Jesus.